ERC Consolidator Grant, uma das nomeações mais prestigiadas na carreira de um investigador. Luís Mafra ganhou uma European Research Council em 2020 e é investigador principal no CISECO, Instituto de Materiais de Aveiro. Após passar pela Universidade de Caen, no Laboratório de Catálise e Espectroquímica em França e pela Alemanha no Instituto de Max Planck, fixou-se como o primeiro investigador permanente da Universidade de Aveiro. Com mais de uma centena de publicações científicas e dezenas de conferências e talks pelo mundo, é o responsável pela criação do grupo de investigação SPECO, equipa que combina químicos, físicos e várias áreas científicas. ScienceCast, uma conversa com ciência. Sejam bem-vindos a mais um ScienceCast, uma conversa com ciência. Eu sou a Mónica Ribau e estamos aqui para ter conversas interessantes. Para isso, nada melhor do que receber o Luís Mafra. Olá, Luís. Olá, Mónica. Tudo bem? Obrigada por teres aceito o convite. Vamos começar um bocadinho pelo teu percurso internacional. Podemos ter assim mais ou menos noção de por quantas instituições é que... Podemos ir por países. Quantos países é que já estiveste como na categoria de investigador, não como turista? Isso não, para aqui não conta. Bom, isto não é uma questão de quantidade, é mais a qualidade. Não tive assim em tantas comparativamente com outros colegas. Esses realmente fizeram uma maratona de instituições. Mas estive por aí, sim. Portanto, o percurso começou no programa Sanduíche, em Portugal e França, em que estive na Universidade de Caen, na Normandia. É um instituto especializado em catálise, em que usam técnicas espectroscópicas, tanto de ressonância magnética como de infravermelho. Depois tive uma oferta de emprego, tanto em França como em Portugal, mas estava na dúvida porque queria fazer um pós-doc. Ninguém quer fazer um pós-doc. Mas normalmente o percurso normal é acabas o doutoramento e fazes 1 ano, 2 de pós-doc. Ok. Outros fazem 2, 3, 4 pós-docs. Agora depende da área, do percurso que queres fazer e das oportunidades que te vão surgindo. Claro. Não é? E no meu caso foi um bocadinho ao contrário. Portanto, foi-me dada a hipótese de integrar a equipa do CISECO como investigador auxiliar ou de ser maître de conférence em França. Era uma posição mais de professor. Mas eu estava em curto-circuito, queria fazer um pós-doc, como disse, e portanto acabei por aceitar o desafio. No laboratório todos os colegas tinham pós-doc. Eu tinha aquele síndrome aquela sensação, pronto, que era o patinho feio ali do sítio, não é? Porque não tinha pós-doc. E então procurei. Mas tem uma oferta de trabalho, não é? Isso é bom. Sim, mas sentia que não tinha tanta experiência como os meus colegas, não é? Sentia um bocado, não quero dizer diminuído, obviamente que não me sentia diminuído, mas se estás a perceber, aquela sensação que não segui os passos. Sim, falta uma etapa para chegar à posição de investigador no CISECO. E portanto, e toda a gente tinha um pós-doc também. E eu rapidamente comecei à procura pós-doc, que eu queria fazer isso desde o início. E fui parar ao Max Planck, em que me deram a possibilidade de estar lá 4 anos como grupo líder. Só que tinha a posição em Aveiro ao mesmo tempo e só pude estar 1 ano, por várias razões. Tinha que formar um grupo de ressonância magnética nuclear. Estava a começar um tema novo, já lá vamos. Pronto, e não era conveniente estar fora muito tempo. E acabei por ficar 1 ano e usufruí bastante dessa experiência e foi fundamental para alargar a minha network. Ainda hoje falo com essas pessoas e tenho trabalhos em comum com pessoas que estiveram nesses sítios onde andei pelo mundo fora. E, por exemplo, tens ligações com a Universidade de Sydney também? Sim, isso foi uma longa história que vou tentar mantê-la curta. Fui convidado a integrar a Universidade de Sydney, também a University of Western Australia, Universidades Top 100, em que houve uma altura da minha carreira que eu decidi concorrer a outras universidades, mas saber o que é que valia no mercado. Acho que um investigador deve saber o que é que vale no mercado da ciência. Não conseguia ter um contrato permanente em Portugal e tentei então procurar, não é? A felicidade de procurar o meu rumo por aí fora. E aí para fora, não é? Que se fossem universidades top 50, top 100. Acabei por ter ofertas, não só na Austrália, mas também nos Estados Unidos, na Inglaterra. E portanto depois houve uma série de negociações que me levaram a regressar, ou me levaram a ficar em Portugal, muito também por razões também familiares, não é? Primeiro a família, depois o trabalho.
A família, enfim, falou mais alto e acabei por ficar em Portugal e não me arrependo. Eu ia perguntar isso já para começar. Não, eu acho que é perda pura de energia, não é? Estarmos a arrepender-nos daquilo que não fizemos, que podíamos ter feito. Ok, é? sim. Esse sim, processo, toda a gente pode fazer exercício. Eu acho que, obviamente, que o rumo poderia ter sido diferente se tivesse feito aquilo que não fiz, mas também não queria conseguir fazer o que estou a fazer agora, não é? Claro, exato. Não, estava numa de te perguntar isso no sentido de se gostas se gostas do sítio onde está. Convém dizer que sim, não é? Porque estamos a ser gravados. Sim. Mas, sabes que eu não gosto de ser politicamente correto, mas não vou mentir também. Sim, estou contente com o local de trabalho por várias razões. Não sei se queres que eu elabore. Primeiro, gosto da cidade. É importante também estarmos num ambiente em que nos agrade. É um sítio ótimo para fazer crescer uma família. Geograficamente, fica entre as duas cidades mais importantes e é rápido chegar a Lisboa, ao Porto. Há muito contacto com a natureza, não é? Estamos perto da praia e, portanto, para além disso, temos condições também únicas na Universidade de Aveiro para fazer o que eu faço, que é a ressonância magnética nuclear de estado sólido. Somos a universidade melhor equipada a nível nacional, a nível ibérico, diria eu. E, portanto, não havia razões para ir nem para a França, nem para a Inglaterra ou para os Estados Unidos. Até digo mais, muitos dos institutos na França e na Alemanha não estão tão bem equipados como em Portugal, como é Aveiro. Portanto, não tenho razão de queixa nesse sentido. A única razão de queixa que eu tenho, não é? Isto não pode ser perfeito, mas há sempre qualquer coisa que se pode melhorar. Sempre. É realmente na altura eu ter lutado bastante para ter uma posição permanente, digamos assim. Basicamente o que fizeste foi, ok, há aqui grandes universidades interessadas em mim, portanto peguem em mim e tenham consciência do valor que eu tenho. Foi isso. Isto é um pouco como no futebol, não é? Um jogador, futebol ou qualquer área profissional, nós temos que ter ofertas às vezes da concorrência para sermos melhor apreciados onde a gente está. Diria que é uma coisa normal. Sim. Basicamente foi isso que eu fui fazer. E acabaste por abrir, se calhar, um precedente. Foste o primeiro investigador permanente na Universidade de Aveiro que fez com que as coisas depois, entretanto, mudassem um pouco. Ou estou a ser sim, eu acho que a mentalidade, eu acho que também as coisas estavam a mudar também. Estava também no momento certo, na altura certa. Houve aqui um fator também de coincidências. Uhum. A universidade também estava aberta, estava sensível, porque havia um brain drain. Estava sensível a captar talento, não é? E acho que não havia outro remédio. Já tinha havido pessoas que tinham saído antes de mim com posições que tinham sido oferecidas, posições de topo, que depois foram perdidas, não é? E acho que a universidade readaptou-se e tentou ter uma outra prática para captar esse talento. E já falámos um bocadinho de ressonância nuclear magnética aqui, mas já agora era só para dizer que realmente o que aconteceu contigo foi um percurso que não é um tema focado em algo completamente específico, é uma técnica, portanto é bastante interdisciplinar. E estás a dizer que a Universidade de Aveiro tem esse equipamento, mas não tinha na altura em que tu começaste. Isto basicamente levou a uma a um caminho que levou que essa técnica começasse a ser implementada na universidade, ou não? Não é bem assim. Ok. Deixa-me corrigir. Portanto, a técnica não, eu gosto de ser corrigido. Faz força nisso. A técnica já existia. Aliás, a técnica foi introduzida em Aveiro pelo meu mentor, o professor João Rocha, que era um mentor português, no doutoramento, e tive um mentor francês, o Christian Fernandez. E realmente já existia um magneto, um espectrómetro de ressonância magnética quando comecei o meu doutoramento, senão não poderia ter feito os meus estudos de doutoramento nessa área. Mas desde que eu ingressei no Instituto, obviamente que os equipamentos multiplicaram-se e felizmente contribuí para que fosse possível equipar os laboratórios, e agora temos 6 espectrómetros ao todo na Universidade de Aveiro. E quando iniciei esta fase, iniciei os meus estudos, tínhamos apenas 3 instrumentos. E agora, se te dissessem, esta pergunta é praxe, quando tu eras mais pequenino, que ias ser responsável por 6 espectrómetros na Universidade de Aveiro, qual seria a tua resposta? Bom, depende da idade que tivesse, não é? Quando era pequenino. Não queres dar uma ajuda? 16, 17. Então já não era assim tão pequenino. Bom, aí estava mais interessado em miúdas, se calhar.
No espectrómetro não era a tua prioridade. Era um adolescente, não era a minha prioridade. Eu diria que se me dissessem isso, eu diria para falar em português. Exato. Provavelmente não sabia o que era, não sabia o que era um espectrómetro. Então como é que tudo isto aconteceu? Eu não te vou mentir, eu não fui uma criança que comecei a brincar com magnetos desde pequenino, não é? E que tive os meus pais que trabalhavam na ciência e que foi absolutamente normal terem verdade pelo caminho científico. Não fui a primeira geração a ingressar na universidade, da minha família. Portanto, não havia. Os meus pais não têm nada a ver com o ambiente académico, não é? Não tinham estudos, não tinham formação académica. E portanto, como é que isto surgiu? Uma boa pergunta. Isto surgiu durante a minha licenciatura em Química Aplicada na Universidade Nova de Lisboa. E nós, quando somos miúdos, vamos à universidade, nós escolhemos um curso pelo nome, não é? Ninguém me aconselhou, não é? Os meus filhos têm muita sorte, eu vou conseguir aconselhá-los muito mais sobre o curso que devem de seguir do que os meus pais, coitados. E portanto nós vamos um bocado pelo nome do curso. Olha, entrei para Engenharia Biológica, vê bem. Fui parar ali ao Algarve, que eu queria ir para longe dos meus pais na altura, era músico, tinha cabelo comprido. O meu sonho era ser músico, não era ser cientista de todo, muito menos químico ou físico. O professor João Rocha, desculpa interromper-te, disse-me uma vez que o que vocês faziam era ouvir a música dos átomos, portanto... Exatamente, já podemos falar sobre isso mais tarde, não é? Já lá voltamos. Bom, então tinhas ido para o Algarve para fugir dos pais? Bem, se calhar é um bocado agressivo dizer que para fugir dos pais, mas basicamente gostava de ter uma experiência claro. independente, digamos Exato. assim. E como havia o curso de Engenharia Biológica no Algarve, eu disse assim, olha que fantástico, não é? E portanto foi muito interessante porque comecei a viver independentemente a partir dos 18 anos. Fiz as minhas amizades e percebi que queria vir mais perto da família, não é? Estava a pagar uma renda para poupar dinheiro dos meus pais, não é? Eu tinha essa consciência ainda, portanto preocupava-me com o dinheiro que os meus pais gastavam em mim e quis então ir para mais perto do lar. E acabei por, estava indeciso entre ir para o técnico ou para a Nova, e acabei por ir para a Nova. Gostei de visitar as instalações e achava que o programa do curso era interessante para as minhas ambições. E fui para a Química Aplicada. Bem, quando comecei a Química Aplicada fiquei novamente frustrado, quis mudar outra vez. E percebi que gostava muito de Física. Mas já estava no fim do curso e não queria abusar dos meus pais. Não queria dar outra má notícia, dizer, olha, pai e mãe, eu quero agora ir para um terceiro curso. Não, então tentei enverdar para um doutoramento mais na área da física. Pronto, e assim foi. E porquê a ressonância magnética nuclear? Foi devido a tive professores ótimos e houve um ou outro professor que me inspiraram para seguir ressonância magnética. Gostei muito do tema da aula. Eu vou aqui citar nomes, se calhar. O professor António Gil pôs-me o bicho da ressonância magnética. E aquilo era um tópico exótico para a altura, toda a gente estava, não é? E eu, como não sabia bem o que é que queria, mas gostava de coisas que ninguém gostava, se calhar, e gostei de explorar a técnica, achava que era algo diferente e entender a ressonância magnética era basicamente uma piscina de todos os conceitos de mecânica quântica, não é? Conseguíamos perceber a física estudando a técnica espectroscópica. E a física é das ciências mais fundamentais de todas, não é? Nós, quando temos aulas de química, vamos sempre parar à física, queiramos ou não queiramos. Eu estava interessado na origem, não é? Na origem das coisas, e era absolutamente claro que tinha uma atração especial por esse tema científico. Então estava claro que queria fazer doutoramento em algo relacionado com a física. Quântica. E como gostei dessa disciplina, desculpa. Quântica, desculpa. A espectroscopia no fundo é química física e tem mecânica quântica à mistura também. Ok, sim. Química física. Química e física. Sim, estavas a dizer, desculpa interromper-te. Foste então, ingressaste no doutoramento para essa Sim, técnica por causa da física? Sim, e o que é que eu vi? Eu fui para a biblioteca da universidade, escolhi uma cadeira opcional que tinha que fazer um trabalho sobre a técnica, e então tentei arranjar literatura e vi uma revista da Sociedade Portuguesa de Química em que estava na cover, estava a fotografia do professor Rocha. E disse assim, olha, há alguém que faz aqui ressonância magnética em Portugal. No dia seguinte apanhou o comboio. Apanhei o comboio e fui-lhe bater à porta. Ele ficou muito surpreendido a olhar para mim, e a partir daí começou uma relação, não é, de amizade que ainda dura até agora. Maravilha.
e que poderia ter tido, voltamos ao mesmo, outros pressupostos não, e acabaste em Aveiro. Podias ter acabado noutro sítio qualquer. Sim, acabei em Aveiro. Porque a minha namorada era de cá. Pronto. Que é mãe dos meus filhos. E portanto tinha essa motivação também. E depois o João Rocha teve muito jeito para me convencer a fazer o treinamento com ele, digamos assim. Mais não digo. Sim, voltamos aqui então agora. Mentores bons dão origem a mentores bons. Sem dúvida. Tornaste um mentor. Eu creio que sim. Não é? Vamos aqui falar então um pouquinho sobre isso. Há algum tempo ganhaste uma ERC, European Research Council, que basicamente é um dos maiores prémios que um investigador pode almejar obter. Podes explicar um bocadinho o que é isto, por favor? Ora, o que é isto? Ora bem, isto é um projeto europeu, não é? Que visa dar a independência ao investigador, não é? Estamos a falar de montantes de somas mais avultadas e nos permite realmente comprar equipamento-chave. Estamos a falar de milhões. Estamos a falar de 2 a 3 milhões, sim. Dependendo de onde o investigador está, não é? Portanto, o investigador estiver cá em Portugal, isso não precisa de equipamento, é um certo valor, mas podemos concorrer também a equipamento adicional, e se tivermos que ser relocados no país, podemos aumentar a verba. Pronto, depende das circunstâncias do investigador. Sim. Mas basicamente permite um desafogo monetário, como é óbvio, e permite realmente consolidar o grupo, por isso que chama-se uma Consolidator Grant. Se calhar a melhor forma de entender qual foi o impacto do ERC na minha vida científica, carreira científica, é dizer o que é que eu era antes e depois. Sim. Não comecei a fazer ciência melhor depois da bolsa, não, porque eu acho que o meu rigor científico não mudou por ter a bolsa. Simplesmente pude-me focar um pouco mais em certos tópicos. O dinheiro dá tempo, podemos dizer assim. O dinheiro dá tempo, exatamente. Posso-me focar, permite-me focar em menos coisas por períodos de tempo mais alargados, digamos assim. Isso é ganhar tempo no fundo. Pode parecer paradoxal, mas ganha-se tempo. Não quero dizer que eu fizesse muita coisa ao mesmo tempo, nunca tive essa filosofia de trabalho, mas qual era a tua pergunta? Desculpa. Agora, de repente, estávamos a falar no antes e depois do ERC. É isso mesmo. Portanto, antes do ERC éramos 2 pessoas no grupo. Era eu sozinho durante muito tempo e eu e mais outra pessoa, ou 2. E portanto era muito complicado atrair alunos, até porque eu só conseguia dar aulas no primeiro ano, e no primeiro ano os alunos estão numa fase, não estão na fase ainda de escolher mestrados ou de seguir doutoramentos. Não tinha hipótese de dar aulas nesses anos decisivos, não é? Transição para o mestrado. Portanto, o facto de dar aulas só o primeiro ano não ajudou, embora fosse interessante, com o primeiro contato com os estudantes. Então era tentar convencer os alunos no primeiro ano de trabalhar connosco e ter a sorte que eles aguentassem 3 anos connosco, não é? Não é fácil. As bolsas, os projetos da FCT também não pagam doutoramentos, não é? Tinha bolsas da indústria que permitiam pagar doutoramentos, mas não pagam propinas. Portanto, é complicado termos doutoramento baseado só no financiamento português, digamos assim. Ou atraímos um aluno na universidade, ou então é muito complicado. Através das aulas, não é? Através das aulas. Sim. Mas preferencialmente nas aulas que têm a ver com o nosso tópico, não é? Estava a dar aulas não tinha a ver com o meu tópico. Foi uma grande luta e ainda continua a ser tentar dar aulas naquilo que eu sou bom. Okay. Porque aí estou a fazer um melhor serviço à universidade. É verdade. Não é? Portanto, um especialista de uma certa área deve tentar dar aulas nessa especialidade, que aí conseguimos ter mais ferramentas para inspirar melhor o aluno, galvanizar o aluno, convencer o aluno que nós somos bons naquela matéria, porque se nós estamos a dar uma lição, uma aula na nossa área, normalmente conseguimos usar metáforas melhores, conseguimos dar melhores exemplos, não é? E são apaixonados, e a paixão... E conseguimos dar as aulas de uma forma mais apaixonada, e isso é fundamental para o aluno também se apaixonar. Sim. E vir ter connosco. Voltando à RC. Depois da RC, pronto, quer dizer, temos financiamento para anunciar posições de doutoramento imediatamente, a juntar-me pessoas capazes que possam ajudar-me a tomar decisões também. E neste momento tenho um orgulho brutal em ter conseguido fazer uma equipa que me custou bastante nos primeiros 2 anos, mas agora tenho uma equipa constituída por 4, 5 séniores. Vou passar aqui a dizer o nome, que acho que tive que publicitar o nome deles. Com certeza. Mariana Sarde,
o Ildefonso, o Ricardo Vieira e a Mirta. Portanto, são pessoas mais séniores que estiveram todos lá fora com um currículo brutal. Foram fazer pós-docs, vários pós-docs lá fora, nos melhores sítios do mundo, e consegui convencê-los a fazer parte da minha equipa. E basicamente pode-se dizer aqui muita coisa, mas sem eles não conseguia fazer nada, como é óbvio. E eles ajudam-me a construir a equipa, não é? Eu tento delegar funções, e agora isto é como se fosse um organismo vivo. No início é preciso pensar muito bem naquilo que vamos delegar, que tipo de perfil são as pessoas que nos vamos rodear. Depois de fazer isto e perder tempo nisto, a coisa flui. Consigo atrair melhor alunos, porque somos pessoas diferentes. Há alunos que gostam mais, se calhar, de trabalhar com um sénior do que com outro. Gostam do facto de sermos vários séniores, gostam do facto de nós termos pessoas que não são só químicos, são físicos, são especialistas de absorção, são pessoas que fazem síntese, pessoas que fazem espectroscopia. Portanto, temos assim um cariz multifacetado. Conseguimos atrair pessoas tanto da química como da física, e é extremamente importante para fazer o tackling, para fazer o addressing, como é que eu digo em português? No fundo, para resolver os problemas que nós queremos resolver. Ok. E esta RC não dura para sempre, certo? Pois. Eu agora vou terminar o conto falas, não é? Há um final feliz, mas é um final, certo? Pronto, isso é uma excelente pergunta, não é? Nada dura para sempre, não é? Nem mesmo as civilizações. Estamos aqui a falar do financiamento. E o financiamento, obviamente, que não dura para sempre. Portanto, a ciência é mesmo isto. Nós temos que. É uma cavalgada, não é? Em que temos que estar constantemente à procura de financiamento. É uma área extremamente competitiva, quer dizer, não podemos estar a baixar os braços por termos uma RC, não é? O RC foi um grande projeto em que eu agradeço imenso este desafio financeiro, mas agora é preciso. Isto faltam 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos para terminar. E já estamos a olhar para o horizonte, a ver o que é que se pode fazer. Tentar, sobretudo, que outros elementos da minha equipa, dos séniores, tenham RCs. Neste momento estou a trabalhar nisso. Tentar valorizar os membros da minha equipa, o mais possível, e fazer com que outros tenham RCs para esta coisa continuar. Vai chegar ao fim e quando chegar ao fim, pronto, chegou ao fim. Não, mas há sementes que estão a ser colocadas no caminho, e eu ia falar exatamente sobre isso, que é: o mentor serve para criar e para nascer, não para centralizar tudo, pelo menos por aquilo que nós estamos a falar e que eu entendi. É importante dar também o microfone e o púlpito às pessoas que estão à volta. E às vezes na ciência acaba por... Depende do modelo de gestão, certo? Mas às vezes acaba por haver sempre uma pessoa que centraliza os serviços todos e que não dá espaço a outras pessoas, outros nomes mais novos. Sim, tens toda a razão. Infelizmente há muitos exemplos em Portugal desses. Eu sou absolutamente alérgico a autocracias dessas. Devido às minhas características pessoais, se calhar, muitas vezes gosto de estar no pano de fundo e faço isso de forma estratégica. Às vezes é preciso aparecer, não é? É preciso aparecer, dar a cara, como estou a dar aqui, não é? Mas dá-me um gozo enorme fazer o empowering de elementos do meu grupo. Como mentor, o que é que fazes para fazer isso? Olha, muita coisa. Por exemplo, quando vamos a conferências, tento levar sempre jovens comigo e tento fazer com que eles falem, não é? Muitas vezes tenho talks, são atribuídas, e tento dar essa talk ao aluno. Obviamente que os preparo. Nós temos group meetings todas as semanas, em cada vez que temos uma conferência que foi aceita para uma exposição oral. Nós, durante essa group meeting, em vez de falarmos de como é que a investigação está a avançar, paramos para preparar o aluno para falar para o público, não é? Que ele vai representar no fundo o grupo, não é? E temos muito esta política em que e aí conseguimos ver se o aluno está preparado, se não está, não é? E eles ficam extremamente contentes e agradados pelo facto de conseguirem nós depositarmos confiança no aluno, que muitas vezes começou o doutoramento há 1 ano e já está a dar uma talk numa conferência internacional, que às vezes que eu só dei a minha primeira talk que tinha 35 anos. Sim. Portanto, tento fazer isso porque já tenho a posição permanente, e eles terem uma linha no CV a dizer que deram uma apresentação oral numa conferência internacional pode-lhes valer um emprego de forma mais fácil, digamos assim. Isso é uma das coisas que eu tento fazer. As pessoas estão mais perto de ter um RC, por exemplo, já tem um currículo já vasto.
a estratégia é diferente, tento também apoiá-los em ter talks, tento fazer com que sejam correspondentes dos papers, não é? Porque há uma série de regras científicas que eu não queria estar aqui a falar, mas é preciso fazer o tique de várias caixas, não é? Para conseguir uma posição permanente ou conseguir uma posição na indústria. E essas regras são conhecidas, não é? Nós queremos ganhar projetos, publicar bons artigos, orientar alunos e, portanto, tem que haver uma organização em equipa para que todos consigam provar desse prato, não é? Se tiverem mérito, como é óbvio. E quais são os ingredientes principais? Artigos é importante, mas a ciência faz-se só de ciência ou há mais algum ingrediente que seja necessário para ser um bom investigador e um bom membro da equipa? Ou seja, como mentor, o que é necessário ter? Nós estávamos a falar há bocadinho e posso trazer o assunto que o desporto era uma boa forma de sair, a vida pessoal, falámos aqui da família. Para fazer ciência é preciso mais do que fazer ciência? Sem dúvida. Fazer ciência por si só, quer dizer, não existe, não é? Quem faz ciência é um ser humano, não é? O líder é um ser humano que tem os seus vícios, as suas virtudes, tem os seus hobbies, as suas ocupações. Eu não faço disso segredo nenhum para a minha equipa, não é? Eu trato os meus alunos por tu, eles sabem, pratico judo, ainda há pouco tempo publicamos nas redes sociais, convidei a minha equipa para irmos fazer um treino de judo no Beira-Mar. E foi muito interessante, pá. Isto serve para fazer bonding, fazer laços, estabelecer laços entre as diferentes camadas de estudantes, desde alunos de projeto de licenciatura, mestrados, doutoramentos. Muitos acabaram por se inscrever no judo. Quando vou a uma conferência com eles, corro, não é? Temos uma rotina de correr com os alunos. Tentamos fazer atividades extra-curriculares, digamos assim, extra-científicas. A verdade é que nós temos de ter várias dimensões, não é? Temos a ciência. E os jovens agora não querem ser ratos de laboratório. Se nós conseguirmos, para termos sucesso perante a camada mais jovem, temos que realmente mostrar-lhes que nós não somos uns freaks, não é? Não somos uns Frankensteins, não somos uns cientistas loucos, estamos só ali no laboratório e só fazemos aquilo. Não, eu tento mostrar que nós podemos fazer tudo, podemos correr, podemos fazer desporto, podemos tirar-nos de paraquedas, fazer surf e fazer ciência de alta qualidade. E os alunos gostam de ver essa parte eclética, creio eu. E portanto, não sei se te respondi à tua pergunta, quer dizer, a gente pode falar muito mais sobre este tema. Sim, mas eu estava a tentar perceber, a ouvir e a tentar perceber como é que isso contribui para muitos papers. Não, nós não trabalhamos na quantidade, nós é mais na qualidade. Eu tento incutir na equipa que quantidade não é o que nós queremos alcançar. Nós, como eu disse inicialmente, tentamos focar em poucas coisas num período mais longo para ter impacto na sociedade, não é? Queremos ter impacto na comunidade científica e fazer boa ciência demora tempo. Isto é inevitável. Portanto, fazer boa ciência demora tempo e obviamente que não publicamos só 1 ou 2 papers, não é, por ano. Tentamos publicar o máximo possível, mas nunca pondo em causa a qualidade. Mas isso vai um pouquinho contra os requisitos que são exigidos pelas métricas, pela FCT, pelos programas de avaliação. Como é que se gera uma coisa dessas? Porque podemos dizer que os programas de avaliação ainda se gerem muito por quantidades de papers, ou não? Tem que ser corrigido outra vez. Eu acho que já não é verdade. A coisa foi evoluindo em Portugal. No início, quando entrei para o CISECO, havia esse número mágico. Era preciso ter um X número de papers para ingressar no CISECO, sendo de investigação. E eu honestamente nunca percebi bem isso. Nunca gostei, porque eu estava a fazer o meu doutoramento e não se pode estar a fazer um doutoramento a pensar que tem que se acabar o doutoramento com 10 ou 20 papers para conseguir ter um emprego, senão é loucura total. Não nos conseguimos concentrar no melhor que podemos fazer, não é? Se formos ver estes centros de investigação de referência, não é? Harvard, MIT, não sei, outros sítios de renome, nós não temos esse tipo de filosofias, não é? As pessoas têm projetos que são muitas vezes complicados e muitas vezes acabam sem publicar nenhum paper, não é? E é assim, quer dizer. E não há represálias por causa disso? Pode haver, isso é uma consequência. Pode haver. Agora depende muito da equipa em que se está, depende muito da filosofia, da política da universidade, depende muito do tipo de liderança que lá temos, depende de uma série de variáveis, não é? Agora,
eu sempre fui fiel, sempre trabalhei naquilo que acreditava, não é? Portanto, eu persegui um problema, digamos assim, e tinha sempre uma visão muito holística desse problema. Tentava aprender o máximo que podia para resolver o problema da melhor forma possível, ok? E às vezes é preciso tocar várias teclas. Às vezes não se pode só usar uma ferramenta, tem que usar várias ferramentas e, naturalmente, não sabemos logo usar as ferramentas. Então, temos que aprender, temos que ir a cursos de verão, temos que visitar outros institutos. Demora tempo isto tudo. Demora tempo. Se começarmos logo a querer publicar no primeiro mês, quer dizer, não faz sentido e significa que não estamos a aprender, certamente, a forma como devíamos de aprender. Agora, Exato. desculpa lá, Faz só favor. para acabar. Eu acho que a FCT agora mudou, não é? Agora há novas políticas. Nós, quando escrevemos um projeto ou quando avaliamos projetos, já pertencia a painéis, somos desencorajados a focar a fatores bibliométricos. Ok? Portanto, o número já não é tão importante como era. Isso é bom. Eu acho Saber. que estamos a melhorar bastante, porque as pessoas já viram que há cientistas que fazem trabalho de elevadíssima qualidade, que não têm assim tantos papers, não é? Que fazem parte de painéis de revistas prestigiantes, que vão ingressar a universidades de top 50 em que não têm assim tantos papers, mas no entanto são desejados nesses institutos e nessas empresas. Portanto, isto leva-nos a pensar que realmente a quantidade não diz grande coisa. Usaste uma expressão há pouco que era a máfia da publicação ao metro. Isso está a acabar? Sim, trabalhar ao metro, não é? Não está a acabar, não é? Vamos ser realistas. Eu não creio que esteja a acabar. Mas eu simplesmente não consigo perceber, nem consigo trabalhar assim. Ok. Portanto, eu sou objective driven, não é? No meu grupo nós trabalhamos por objetivos. Não quero saber se os alunos estão no local de trabalho sempre, se estão na praia, se estão em casa. Eu já tinha esta prática mesmo antes do Covid, não é? Se o aluno é mais produtivo em casa, sei lá, porque gosta de estar em casa, tem uma secretária bonita, uma vista bonita para o seu jardim, e se calhar tem um filho e pode usufruir de estar perto da família, mas se for altamente produtivo e tiver os outputs necessários compatíveis com a equipa, não é? Agora há Zooms, nós podemos fazer conferências por ecrãs, quer dizer, os alunos e os investigadores só precisam estar no laboratório para fazer trabalho de laboratório, não é? Por isso é que temos laboratórios, não é? Se quiser tirar um espectro, quiser fazer um espectro de ressonância magnética, adquirir um espectro de ressonância magnética nuclear, eu não tenho magnetos, não tenho espectrómetro em casa, tenho que forçosamente vir ao laboratório e acabo por ficar muito tempo no laboratório para tratar os dados, para adquirir os dados. E tendo os dados adquiridos, o tratamento pode ser feito em qualquer lado do globo, não é? E escrever um paper também, como um jornalista, não é? Sim, depois do processo feito, depois escrever a peça Exatamente. ou fazer o que for necessário, desde que tenhamos o equipamento para escrever, ou seja o que for, conseguimos fazê-lo. Só mais uma coisa, então a internacionalização também me parece uma coisa que é importante, ou seja, acaba-se o doutoramento, não se fica no sítio onde se fez o doutoramento, é isso? É uma regra? É uma regra, é uma regra. Não há regras, não há regras, exatamente, mas é uma boa saber prática. de forma que eu penso, o que é que eu penso sobre isso, não é? Sim. Portanto, se nós seguirmos o modelo de vários países, não é? Por exemplo, o modelo alemão, mas não só, não quero estar a referir países, na verdade, porque há sempre violações às regras em qualquer país. Normalmente, nos sítios de topo, diria eu que o doutoramento é encorajado a fazer um pós-doutoramento noutro grupo, não é? Para evitar uma certa endogamia, como tinhas dito. Evita o inbreeding, não é? A endogamia, de certa forma, encoraja também a que haja a introdução de novo conhecimento. O aluno tem que mudar de área, ou não, continua uma área, mas vai para uma sub-área diferente. E depois, mais tarde, quiser voltar para o país de origem onde fez o doutoramento, ou para o grupo de origem onde fez o doutoramento, certamente vai vir com outras ideias, não é? Porque andou a inspirar-se com outro grupo e isso faz bem à instituição de origem. Isso, voltamos ao mesmo. Ainda bem que há uma política diferente em termos de artigos, porque isso pode definir um decreasing na quantidade de publicações. Na verdade, no nosso centro, no CISECO, nós temos reuniões anuais em que o diretor muitas vezes nos disse, há relatórios e é muito claro que nós não precisamos de quantidade, CISECO. Precisamos de aumentar a qualidade, publicar em revistas de maior impacto na sociedade.
E acho que é nisso que estamos todos concentrados no CISECO. Então quer dizer que há aqui há um sunshine, há aqui um raio de sol em que, ok, a academia é complicada, é competitiva, tem as suas handicaps, mas a verdade, também estou a usar estrangeirismos, mas a verdade é que há coisas que estão a mudar para melhor. Nós temos aqui às vezes aquela coisa de dizer o que é que está mal, o que é que está mal, o que é que está mal. Há que dizer bem sobre algumas coisas. É assim, dizer mal é fácil, não é? Podia vir para aqui com uma postura dizer mal, e é sempre mais fácil, como eu disse, passa a redundância, dizer mal do que dizer bem. Obviamente que há muitos pontos negativos em que as pessoas que trabalham na academia o sabem perfeitamente. Eu acho que esse tal sunshine, há um sunshine para certos grupos, quer dizer, há grupos que continuam a não ter essas políticas, não é? Ainda temos um longo percurso a fazer nesse sentido, não é? A tentar novas filosofias de fazer o empowering das novas gerações. Eu acho que ainda há muitas autocracias disfarçadas muitas vezes, mas pronto, eu decidi não estar a falar muito negativo hoje, quero pensar na parte positiva. Também há muita gente jovem e menos jovens que são abertos a novas filosofias de pensamento na ciência. Eu acho que eu quero ser positivo e acho que isto um dia vai mudar. Temos de ter cuidado com as novas lideranças. E fazer ciência é tão bom como fazer música? Olha, nem de propósito. A ressonância magnética nuclear podemos facilmente fazer uma metáfora baseada na música, não é? Há analogias que podem fazer. Tanto a atividade musical, não sei, há de haver certamente pontos em comum, não é? É uma atividade intelectual, fazer música também é uma atividade intelectual. Quer dizer, mas tudo o que se faz também implica o intelecto, não é? Às vezes. Isto não é grande explicação, estou aqui a dar. Mas vamos então à analogia. Olha, imagina que a ressonância magnética, espectroscopia e ressonância magnética nuclear, é como se fosse uma orquestra, um concerto, não é? Tens um concerto e o concerto tem constituído por vários músicos, não é? Músicos com instrumentos diferentes. E os instrumentos diferentes podemos fazer analogia com sendo átomos diferentes, não é? Esses átomos diferentes fazem parte de uma molécula, não é? São os músicos diferentes que fazem parte de um grupo de músicos que são a molécula, digamos assim. Depois temos o magneto neste tipo de espectroscopia, não é? O magneto é como se fosse o maestro, não é? O magneto serve para preparar os átomos, a nossa molécula. Os átomos têm que ser preparados antes de serem irradiados com uma radiofrequência, ok? Nós temos que excitar os átomos. Agora vamos imaginar que nós somos a audiência. Tu, Mónica, és a audiência, não é? Mas estás com os olhos vendados, ok? Tu não consegues ver a identidade desses músicos, ou seja, não consegues ver a identidade dos átomos, ok? Acabei de fazer aqui a analogia entre átomo e músico, mas consegues ouvir. E porquê que eu falo em ouvir? Porque nós, ao irradiarmos essa radiofrequência nos átomos, nos músicos, eles vão emitir um som. Não é? Vamos imaginar que isto acontece, tal como os átomos também emitem um sinal, uma frequência que tu vais poder ouvir. Portanto, no fundo, a ressonância magnética nuclear é como se fosse um microfone, ok, que vai depois receber os sons desses vários músicos, ok? E esse som é característico de cada átomo, não é? Portanto, dependendo do instrumento musical que estão a tocar, vão ter um fingerprint, vão ter uma impressão digital diferente, uma frequência diferente, ok? Portanto, o objetivo é, através da identificação desses vários sons, não é? Conseguimos identificar o instrumento, ou seja, dos átomos, e sabendo a identidade dos átomos, sabemos qual é a identidade da molécula. Isso é importante porque queremos saber a identidade da estrutura, queremos saber qual é a estrutura dessa molécula, não é? Porque às vezes não conhecemos a molécula, não é? Por isso temos que chegar à molécula através da identificação desses átomos. E isso no dia a dia, em termos de aplicações de áreas. Tudo é feito de moléculas, não é? De átomos, não é? Portanto, passar aqui do abstrato um bocadinho para o concreto. Eu trabalho na área muito com farmacêuticos sólidos, com catalisadores, materiais sólidos, materiais porosos, nanoporosos. Portanto, são, no fundo, materiais que se estendem no espaço, não é? E que têm buracos, basicamente canais, e esses canais podem servir para fazer muitas coisas, não é? Podem servir para absorver moléculas. As moléculas são encaixadas
Portanto, entram nesses buracos, falando uma linguagem mais acessível, nesses canais, e o propósito dessas moléculas é muito diverso. Não é? Pode ser, por exemplo, queremos captar um gás, que é aquilo que eu estou a fazer no projeto. Podemos querer captar um gás de forma seletiva. Temos uma mistura de gases como dióxido de carbono, metano, vapor de água, etc. E podemos querer criar um material, muitas vezes queremos criar um material, sintetizá-lo, de forma que ele seja seletivo apenas para o CO2, por exemplo. Não é? E, portanto, temos que mudar a química do material de forma que os poros sejam, em que a estrutura molecular dos poros seja compatível, ou seja, tenha mais afinidade com essa molécula target. E, portanto, nós temos que perceber qual é a estrutura do material, qual é a composição atómica desse material. A orquestra. Exatamente, porque se nós soubermos que o material, entre uma centena de materiais, sabemos que é um determinado material que tem uma afinidade muito maior para um determinado gás, nós temos que então tentar entendê-lo a nível atómico. É isso que eu faço na minha ciência. Tentar perceber porquê que então aquele gás, porque aquele material consegue ter maior afinidade a um determinado gás, não é? E isso leva-me a querer estudar então a estrutura atómica desse material para perceber que ligações, que interações é que há entre esses átomos do material e os átomos da molécula que entra nos canais. Ok. É? Portanto, está feito. Parece simples. Tenho a sensação que não me expliquei muito bem, mas tentei. Não, as metáforas ajudam. Ok. E ordem e caos. Estava a pensar nisso. Quer dizer que o objetivo aqui é pôr ordem no caos ou pôr caos para gerar ordem? Pois, obviamente que nós, em tudo o que fazemos na vida, tem que ser estruturado, não é? Tem que ter uma certa ordenação. E depois eu acredito que é benéfico pôr uma pitada de caos dentro da ordem, não é? Forçar, no fundo, ali uma desordem local para depois gerarmos uma ordem diferente, chamamos-lhe assim, não é? Uhum. O que é que quer dizer com isto? Vou dar um exemplo concreto. Nós, quando temos um doutoramento, temos que escrever um plano de trabalhos, não é? Temos que escrever um título do seu tema de doutoramento, tem um plano de trabalhos, e esse plano de trabalhos tem objetivos bem definidos, não é? E tem as milestones, tem uma calendarização das etapas, etc. E nós muitas vezes temos vários no doutoramento que estão a fazer o trabalho, estão a trabalhar em simultâneo num determinado tema. E muitas vezes acho benéfico o programa de trabalho não ter uma guideline, uma linha muito, muito bem definida. Porque se estiver definida demais, o aluno acaba por restringir-se àquela linha e não expandir não dar expansão à sua criatividade. Portanto, eu acredito que incentivar os alunos a comunicar uns com os outros, a trabalhar no projeto do colega ao lado. Muitas vezes acontece que um aluno que está trabalhando no projeto A deu uma ideia excelente para um projeto B, que está a cargo de um doutoramento B, digamos assim. E às vezes magia acontece, essa tal serendipity na ciência acontece porque um aluno com um background totalmente diferente às vezes tem uma visão diferente e vai dar opiniões ao outro aluno. E para isso tem que haver também incutir uma filosofia de diálogo, de deixar os alunos falarem uns com os outros e não ser control freak, não tentar pôr o dedo em todo lado e deixar este organismo vivo, não é? Evoluir de forma a que não desenvolva nenhum cancro, não é? Mas evoluir de forma saudável. E então é fantástico quando isso acontece. Portanto, esse caos, no fundo, para resumir, no fundo é uma metáfora para dizer que às vezes é bom não controlar todas as etapas ao mínimo detalhe durante o desenvolvimento de um projeto. Ok. Luís, estamos a ficar sem tempo. Obrigada pela conversa, passou no ápice. Só para terminar, para ti a consciência é o quê? Ai meu Deus, fazes-me cada pergunta, Mónica. Assim é a última. Consciência. Tramaste-me. Pode haver tanta coisa, quer dizer. Consciência. Bom, a consciência é algo que te está sempre a desafiar. É algo que te faz tomar consciência das tuas limitações. E algo que te faz querer sempre estudar mais e mais. Eu acho que é basicamente isto. Ok. Luís, obrigada por esta conversa interessantíssima, por teres aceitado o convite. Quanto a nós damos por terminada esta conversa, podem assistir a este episódio, os próximos que aí vêm e os anteriores que já foram, nas plataformas de podcast, no YouTube e também nas nossas redes sociais. Obrigada por estarem desse lado e até à próxima.